Pessoal, avisem seus amigos, familiares, e quem mais vocês quiserem avisar, quem vocês acham que deve estar nesse debate, e venham participar com a gente. E o link do Vimeo ainda está disponível. Então, eu quero lembrar que esse debate está sendo gravado e esse é um projeto que foi contemplado pelo financiamento de auxílio emergencial da Prefeitura de Porto Alegre. E nós estamos aqui para discutir, após a mostra do filme, nós estamos aqui para discutir o que nos traz as reflexões a respeito do curta Caçador, que tem eu como ator, tem o Rafael Duarte como ator e diretor, tem a Thaisa Enes como diretora, produtora. E, bom, o Rafael e a Thaisa fizeram tudo no filme, né? Produziram, figurinaram, filmaram com uma equipe bastante reduzida. Nós temos a presença de Gabriel Lima, historiador e estudante de cinema. Eu sou historiador de formação, eu fiz o meu TCC estudando as relações de história e cinema, pensando os filmes dos Estados Unidos sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Holocausto, me debruçando principalmente em cima do Bastardos Inglórios, mas trazendo ali teorias sobre representação de trauma, memória, e comecei um mestrado também, mais ou menos nessa linha, que eu abandonei, para me dedicar ao meu trabalho, que é onde eu estou hoje. Eu sou educador num projeto social na Restinga, trabalho com adolescentes no contraturno, onde a gente faz várias oficinas e vários cursos, oficinas de direitos humanos, cultura, gênero, sexualidade, e ali a gente precisou trabalhar, né, apareceu a demanda muito latente de trabalhar masculinidade, principalmente. Então, quando a Sara e o Samuel me fizeram esse convite, que eu quero agradecer, foi uma oportunidade que me encantou muito, assim, discutir esse assunto que eu venho estudando nos últimos meses. Para além disso, eu estou tentando aí alcançar um sonho de ser roteirista. Escrevi um roteiro de um longa esse ano, aproveitei o tempo de isolamento e escrevi aí num concurso, e pretendo estar levando para editais agora no ano que vem, ou esse ano, se abrir algum. E nós temos a presença de Sara Tolf, que também é historiadora. A minha linha de pesquisa, sou doutoranda na linha de pesquisa de cultura e representações. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei bastante com representação de gênero. Quer começar, Rafael? Esse é o filme da masculinidade, de repente começa, os damos primeiro. A gente tinha feito um filme antes desse, que se chama A Princesa, que era meio que sobre o estereótipo da princesa nos contos de fada. E aí, eu e a Thaisa, a gente estava pensando em fazer um filme novo, e a gente estava se debatendo muito sobre o que ia ser. A gente estava pensando, num ensaio visual, alguma coisa que fosse... porque a moral que a gente começou, A Princesa, é um filme que é só visual, né? Não tem falas, assim, e O Caçador é a mesma coisa. Então a gente queria continuar essa linguagem. Eu acho que daí, meu papel foi mais nessa concepção inicial, e aí depois eu cuidei bastante, da fotografia e da parte visual do filme, cor e finalização e tal, a parte, técnica, assim. A gente, enquanto cineasta, assim, eu sempre sonhei com a vida de cineasta como sendo uma coisa assim, daí a gente viaja para um lugar lindo e faz imagens lindas. E aí tinha uma época que a gente estava assim, nossa, vamos para a Finlândia, gravar na Finlândia. Só que aí, começou a bater a realidade e a gente percebeu que não, na real, aqui a gente tem uns cenários muito fodas que, a gente não tá vendo tanto na tela, assim. O Caçador veio como uma oportunidade de gravar em São José dos Ausentes, assim. O cenário meio que foi personagem de largada, assim. A gente queria colocar o homem, assim, enquanto até símbolo de humanidade, acima de ser um símbolo de gênero, o homem em contraste com a vastidão da natureza, assim. Quando a gente percebeu que esse personagem era um homem, no sentido daí de gênero, assim, um homem que enfrentaria a si mesmo, assim, e esse seria o vilão,
quando ia ser o homem versus ele mesmo, aí a gente percebeu que ele era, sim, uma continuação da princesa. Isso eu tô falando de mim, tá, Rafael? Não sei se isso bate com o que tu, né, com o que tu desenvolveu. A gente Não, mas eu acho que percebeu... é isso mesmo. Aí a gente percebeu, não, tá, entendi. A gente fez a princesa, onde a gente vilanizou a figura do homem, assim, é um curta que já tá aberto no YouTube, depois se alguém tiver interesse em assistir. A gente foi, assim, uma visão super maniqueísta do papel de gênero, onde o homem é o opressor, ele não tem face, né, o nosso caçador. Na história da princesa é um homem sem face, ele é apenas, né, a arma, ele é apenas a mira que mira sobre a presa, que é a mulher, nesse caso, no caso da princesa. E aí, quando a gente percebeu que o nosso personagem no Caçador, ele tinha essa consciência de quem ele era, a gente colocou, então, nesse homem, a consciência da masculinidade, né? A consciência da masculinidade imposta. E aí entrou na história o pai do caçador, né? Que é um ponto-chave para a gente poder contar um pouco do que é hoje a masculinidade tóxica na sociedade. Assim, essa masculinidade ela é passada como a faca que a gente faz o pai dar para o filho, assim, no filme, né? Ela é uma obrigação, né? Tu tem que ser tão homem quanto o teu pai foi. Se tu não for esse homem, tu tá envergonhando não só o teu pai, mas todos os teus antepassados. E a história a partir do momento que o pai entrou na história, a história se fez sozinha, assim. A história começou, no primeiro momento, era um pai doente, o pai ainda não tinha morrido, mas igual ele ainda se deparava com enterrar o pai, e isso tem, né, a ver com enterrar um conjunto de regras, digamos assim, que é imposto, né? Tipo, é dar adeus a essa nova geração e perceber, não, quem eu sou a partir de agora. E o nosso caçador, ele se vê na posição inevitável, assim, de ser alguém que quase que herda a maldição, assim, a maldição de ser o único defensor do território. Eu acho que, assim como tipo, meu pai, ele era da campanha e o pai de Samuel também, e eu acredito que boa parte dos pais da nossa geração tem essa, sim, o pai da Teresa também, eu sei. Apesar de ser bem fantasioso o conceito, tipo, do universo, ao mesmo tempo é muito familiar pra gente, assim. Inclusive, a cena emblemática, dramática cena do cachorro é inspirada numa vivência do pai da Thaisa. As pessoas não conseguem entender o porquê ele escolhe a opção pedra para matar o cachorro, sendo que ele tinha a opção faca, a opção arma, a opção deixar o cachorro. A discussão começou porque eu perguntei para ele, né, o porquê, já que o caçador parecia tão desconfortável em fazer aquilo. Bom, por que não dar outro tiro? Então, mas o que eu pensei e eu mesma respondi foi que ele não queria gastar mais uma bala com o cachorro. Pensei, pô, deve ser difícil, né? Encontrar munição. Naquela época. E aí, pô, já gastou uma bala com o cachorro, vai gastar 2 balas com o cachorro. Não, mas aí, no fim, eu acho que eu tava sendo fria demais no meu pensamento. Talvez um pouco prática demais. Isso nunca tinha passado pela cabeça também, mas faz muito sentido, né? Porque vai gastar mais uma bala, né? Mas é que eu acho que a racionalização não faz tanto sentido, né? É mais essa alegoria que a gente está tentando criar. Não, é só porque, como foi mencionado que é uma história verídica, talvez seja interessante eu explicar um pouco do contexto real para não parecer que meu pai sai matando cachorro a pedrada na rua. E a história não é com um cachorro, é com que eu não tenho certeza se o animal foi uma capivara ou se foi um ratão do banhado, mas foi um animal que ia ser comido, tá? A moral é que assim, ó, meu pai namorando a minha mãe viajou para o interior para conhecer e tal, os parentes lá, e aí veio, né, a proposta da masculinidade ostensiva de vamos caçar, né? E aí eles espalharam 3 armadilhas nos locais onde se esperava encontrar os animais. Passaram pela primeira armadilha, não tinha nenhum bicho. Passaram pela segunda e tinha um animal preso pela pata. E aí, o meu tio caçador, assim, a gente tem que ver tudo na ingenuidade também da época, né? E do contexto do meu tio, assim. Ele disse, não mata agora, porque aí a carne já começa a estragar. Vamos lá conferir a terceira armadilha para ver se tem lá.
e o bicho fica vivo aqui, enquanto isso a carne não estraga, e aí na volta a gente pega e mata o bicho para levar, já fica mais, ele fica vivo mais tempo, a carne estraga depois. Só que meu pai, não acostumado com aquilo, assim, né, ele meio que no nervosismo de ver o bicho sofrendo e sem conseguir sair da armadilha, ele disse, não, pera, não, pelo menos deixa eu dar uma golpeada nele para ele parar de sofrer. Só que meu pai, enfim, cheio da adrenalina do momento, se sentindo daquele jeito, ele não conseguiu parar e ele bateu tanto no bicho que a carne ficou imprestável, eles não conseguiram comer, assim. Então essa é a história do cachorro sendo morto à pedrada, assim. É uma coisa do impulso de tu não saber o que fazer com o sofrimento do bicho, mas saber que tu, na postura de homem, tem que ser a pessoa a agir e agir com violência por essa ser a tua única arma de defesa naquele momento, assim, inclusive defesa social, porque meu pai queria impressionar outros homens, né? E aí vai todo esse vício da masculinidade que tem a ver com se projetar como o macho mais, enfim, mais adequado em termos, enfim, socialmente esperados dele, assim, né? A famosa vaidade masculina. A vaidade masculina que passa pela violência, passa pela violação, né? Passa por territórios, vamos falar assim, defender territórios e se colocar como o maior predador do território em questão, né? Do território a ser defendido. Eu acho interessante essa história que tu falou, porque o ato do teu pai parte de um sentimento que é de vulnerabilidade, assim, é de piedade pelo bicho. E a minha leitura da questão da pedra também tem um pouco disso, assim. Depois, quando a gente tem a cena do flashback dele matando o coelho, dá para entender que ele não está muito confortável em exercer essa masculinidade. E matar esse cachorro não é um ato confortável. Então, para mim, o gesto de usar a pedra e se descontrolar com aquela pedra é uma forma de se forçar a cometer aquele ato. E a gente se força sempre se dando um empurrão com muita intensidade, né? Então, eu não vou usar o atalho da arma, eu não vou usar a dignidade da faca, não. Para eu me forçar e eu conseguir fazer isso, eu preciso fazer algo drástico, né? Agora, falando um pouco mal dessa masculinidade, o cara vai trocar um pneu, ele se suja, ele troca aquele pneu e ele diz, olha o que eu fiz, como eu sofri para trocar. Talvez ele não precisasse, talvez ele pudesse só trocar o pneu, sabe? Mas ele se suja todo, ele mata o cachorro, aí ele vai no lago, meu Deus, aí o lago fica todo vermelho, sabe? É um dramalhão, se tu for pensar. É um baita dramalhão que precisa... É um auto martírio, né? O que me faz pensar muito na coisa da cruz, que eu queria muito ouvir os diretores e a Sara também falar um pouco da coisa da cruz, que me marcou muito. Eu acho que aquela cruz não está ali por acaso, mas essa coisa do perder o controle, né, que a Thaisa reforçou, eu acho que controle é essencial porque esse curta está apresentando, assim, porque é um homem que está na natureza, e isso é muito forte, isso é muito potente, né, porque essa natureza, ao mesmo tempo, pode indicar uma selvageria, um instinto natural do homem de ser assim, mas dali a pouco a gente vê que não é um instinto natural, é uma coisa que foi passada para ele, uma coisa cultural, né? Então tem uma disputa aí de ideias, e ele parece que ele está tentando tomar o controle daquela natureza com a arma, com a postura dele de caçador, e a partir do momento que ele vê um igual a ele, esse controle dele se desestabiliza totalmente, assim. Sim, eu acho que isso perpassa muito o quanto a masculinidade é formada com relação ao outro, né? No caso ali, a gente não tem nenhuma mulher, ele é um mundo sem mulher, o que reforça também um pouco dessa selvageria, dessa incivilização, que a mulher é sempre vista como quem traz a civilidade, quem traz os bons modos, assim. Então, aquele mundo sem mulher é um mundo de barbárie, assim. E como ele pensa a masculinidade dele sempre, então, não tendo uma mulher para contrapor, é sempre pensada em contraposição a outros homens. Primeiro ao pai e depois a essa outra figura. E uma coisa que eu e o Samuel discutimos foi assim, que talvez a presença desse outro homem
influenciou no modo como ele resolveu matar esse cachorro. Porque senão ele não tinha um espectador. Ele sozinho no mundo, ele poderia matar o animal de uma maneira covarde, ninguém nunca saberia. Agora, tendo um observador e tendo um outro homem para quem ele tinha que legitimar a masculinidade dele, talvez tenha levado ele a isso, pensar, poxa, o dono do cachorro vai ver que eu me dei o trabalho de gastar mais uma bala, ou que eu usei uma faca, qual vai ser, o que isso vai dizer sobre a minha masculinidade, o que esse homem vai pensar de mim. Então, talvez isso pudesse ter influenciado como um referencial, assim, da atitude dele. E eu pensei muito também na questão da hierarquia das masculinidades, assim, porque esse outro homem, o Rafael, a primeira coisa que me bateu nele é que são muito parecidos, mas ele tem um cabelo maior. Então, bom, né? Não sei, eu vou me guiando por essas coisas, né? Então, Interessante. tá, tem um cabelo maior. Então, me parece um cara mais velho, talvez, mas não foi isso o principal para mim. O principal para mim é que esse cara, ele tem um companheiro animal. Ele tem um apego, ele tem um objeto de apego, e isso denota vulnerabilidade, ele se sente confortável com isso. E o personagem título, não, né? Muito pequeno, ele teve a tarefa de não ter esse apego, essa vulnerabilidade com outro animal. E esse cara tem, e esse cara está confortável com isso. Então, isso representa uma ameaça, e isso impõe o ato de se rever, que é perturbador. Né? E o impulso inicial é de se manter firme no seu modo, que é matar o bicho à pedrada. Né? E aí vem isso, né? A perpetuação dessa masculinidade através da falta de perdão, né? A gente não consegue perdoar o que fizeram pra gente e a gente quer impor que todos passem pelo mesmo trauma, né? Para que a gente meio que se sinta parte de um grupo ou que a gente consiga encontrar pessoas que estejam, enfim, tão prejudicadas quanto nós, assim. Enfim, é uma questão de perdão, né? Vamos chegar nesse ponto. E eu me lembro que eu pensava muito que esse outro homem, ele é tipo um invasor, entre aspas, né? Porque ele vai aparecendo nas fronteiras, mas ele é meio que uma perspectiva de um estilo de vida, no sentido de que ele é um homem mais velho que já superou esse estágio que o caçador tá, que é de ser controlado, mesmo depois da morte do pai, ser controlado pelo pai. E aí essa perspectiva de tu ousar pensar numa outra forma de viver, acho que tem a ver com isso que o Gabriel falou, né? É uma ameaça a esse estilo de vida que o pai dele ensinou ele a ter. Aí, detalhes da arte, tá? Que eu gosto de falar, porque eu fiz a arte desse filme. O casaco que aparece no flashback que o pai tá usando, ele imediatamente depois dessa cena aparece no invasor. O casaco que era para ser um presente, né, pro filho que ficou e cuidou do Pampa, foi roubado pelo filho que saiu e foi embora. Então o caçador se sente duplamente ameaçado nesse momento, assim, não é só a ameaça do território que ele pode perder para esse irmão mais velho, mas é a ameaça do legado do pai, assim, o pai que ensinou esse irmão mais novo tudo que sabia e agora está sendo desafiado. Não desafia só o caçador Samuel, ele está desafiando o próprio pai, que é quem o Samuel então tem que defender desse invasor que é o irmão dele, assim. E a gente coloca aí nessa metáfora dos irmãos a própria sociedade como um todo, assim, né? O homem que vê o outro como uma disputa, assim, tipo, como um possível invasor, ao invés de ver como seu irmão, né? Alguém que pode te ensinar, alguém que pode aprender, e o oposto, né? Alguém que tu pode ensinar algumas coisas que, enfim, pode fazer diferença na vida da pessoa, ao invés de disputar o território, né? O território é de todos. Se nós somos irmãos, o território é nosso, né? Não é de um ou de outro, não é do mais velho ou do mais novo, é da gente que está pisando em cima dele, né? E essa ideia do cara que vem de fora, a gente pensou também que ela atrapalha muito o pensamento do caçador que sou eu, num momento que ele, tipo assim, tá, meu pai morreu e agora tá comigo, tô sozinho. Então eu posso, de repente, seguir o meu caminho diferente do que foi o meu pai.
Mas daí vem um outro e diz pra ele, ó, eu já tô te ameaçando. E aí ele, tipo... Aí ele tem que sair da caverna, porque ele entrou na caverna para dar uma refletida sobre o que ele vai ser daqui para frente. Daí o outro vem e diz, ô, meu, tô te ameaçando. E ele, tipo, não, volta pro plano A e faz tudo igual teu pai, porque sempre deu certo, né? Então, a pressão externa também te força a ser médico, que nem teu pai foi, porque ser médico dá certo. Então, desiste do teu sonho de ser artista e vai ser dentista. Sabe? Colocando estereótipos, assim. É exatamente essa questão de disputa entre masculinidades, né? Entre uma masculinidade hegemônica e uma masculinidade subordinada, assim, qual que vai sobrepor uma outra. E eu fiquei bastante chocada com essa ideia do irmão. Quando o Samuel comentou comigo, eu fiquei tipo, meu Deus, porque o gato está entrando na... E o caçador, enquanto aquela única pessoa naquele mundo, não existe nenhum outro referencial. Tu não sabe se o que ele está vendo é real. Tudo aquilo pode ser muito bem dentro da cabeça dele. E aí eu via meio que o personagem do Rafael como uma projeção, talvez, do eu dele, de um futuro que ele acha que deveria se tornar, o que ele está fadado a se tornar. E que ele acaba, no primeiro momento, investigando, vendo se tem como fazer uma aproximação daquele eu, e as coisas acabam saindo do controle, ele acaba matando aquilo. E eu fiquei muito chocada com tudo isso. Eu acho que é ótimo como dá, assim, para pensar muitas coisas. Assim. Também isso que tu falou das tradições, um certo, que não é assim o combate às tradições, mas é um repensar, né? Porque o caçador, na arte, pelo menos, a gente usou muita influência do próprio gauchismo, assim, né? Da questão do pampa. A gente tem objetos ali que são tradicionalmente gaúchos, assim, e passa um pouco por isso, né? O cristianismo como sendo essa tradição que ninguém questiona no sentido de social da coisa e, querendo ou não, o machismo intrínseco na cultura gaúcha específica, assim. É um filme gaúcho, o Caçador, ele é um caçador que a gente vê, é uma projeção, de repente, desses contos europeus, assim, né? Contos de fada europeus, mas uma projeção num cenário super gaúcho e com toda a familiaridade que a gente, enquanto gaúcho, tem com o tradicionalismo. E para mim, ali acontece para mim, assim, essa conexão, a cruz ali, né, contra os canyons gaúchos, assim, eu acho que reflete muito o conceito que a gente idealizou para poder parir, assim, esse caçador que é um filhotinho gaúcho de um estereótipo europeu, assim. Sobre essa cruz, assim, eu achei muito interessante essa explicação do gauchismo, porque realmente me escapou, assim, eu não tenho muita conexão com essa cultura, então é uma coisa que me fugiu. Eu fiquei muito, viajando muito, para falar a verdade, para ser bem sincero, sobre o significado religioso dessa cruz, né? O que é a cruz como símbolo puro? É uma relação de pai e filho, é a relação primordial de pai e filho, mas também duas coisas, né? Um símbolo de morte de filho e o símbolo de carregar a cruz, porque meu pai me fez carregar essa cruz. E eventualmente faz com que eu morra nessa cruz. Tem tudo a ver, eu acho, com a narrativa que tá apresentada, assim, né? Com essa coisa de se enxergar, de enxergar um irmão, de desempenhar um papel que foi imposto por um pai, e um pai que aparece, que até aparece no presente, depois da morte, na cena que o Samuel tá ali bebendo e fumando, né? Mas o pai, quando está enterrado, quando o caçador chora no túmulo, ele chora para a cruz. Então o pai vira 2 pedaços de pau em formato de cruz. E também do como, quando a gente pensa o homem, né, é esse sujeito branco, tradicional, cristão, conservador. Esse é o que constitui, né, a nossa ideia do homem, né, do papel do homem. Teve a cena final, que foi dificílima, que era o Samuel gritando
e chorando na frente do túmulo. E esse momento foi assim, ó, eu achei muito massa, que definiu muito, assim, o meu espírito e o espírito do Rafael no set. Porque foi assim, né, eu fui lá, sentei no chão, sentei na tumba do pai, assim, com o Samuel, a gente teve aquele tete-a-tete, assim, Samuel, é o teu pai, amor. E assim, ó, se tu não for o que ele é, tu é a maior decepção da face da terra. E aí o Samuel foi se inflando daquela fera interior, assim. O Samuel começou a respirar já. Tô pronto. Então vai, é agora, é agora. O Rafael atrás da câmera, eu, ação! E aí o Samuel deu tudo, assim, né? A gente, cacete! E Samuel, mais um, Samuel. Agora vamos, agora eu quero ver tudo, Samuel. O Samuel foi olhando. Tá, foi. Aí quando ele falou assim, não, quer saber, Samuel? Esse aqui foi excelente. Assim, ó. Só pra acabar, então. Só pra gente rodar o valendo, assim, o valendo, então. Só pra gente dizer que deu Só tudo. pra garantir. Aí o Samuel falou assim, tá, mas depois desse não tem mais nenhum. E eu falou, não, então tá, esse deu. Aí o Samuel, assim, ó, escorreu aquela lágrima bem na hora certa, assim, ó. E eu olhei eu olhando na câmera e pro Samuel, eu assim, ó. E o Rafael, eu assim, felizaça que a cena já deu certo. Eu olhei pro Rafael, o Rafael chorando junto, assim. Chorou, o Rafael e o Samuel choraram juntos naquele final. Isso não está dito em nenhum lugar. Eu fiquei muito mal nessa hora. Eu lembro que depois eu fiquei um tempão sem falar com ninguém. Tipo, eu lembro que tava todo mundo. Ah, Samuel, muito bem. O pai da Thaisa foi lá, deu parabéns pra ele. E eu não conseguia falar com ninguém. Eu tava muito abalado com aquilo que tinha acontecido, de tipo ter visto acontecer uma coisa que a gente tinha escrito no papel e daí a gente vê aquilo ao vivo e foi muito intenso, assim, muito íntimo, sabe? Foi do caralho, né? É que assim, eu gargalhava, mas eu gargalhava de felicidade porque eu vi a cena acontecer de verdade. Meu, quando tu escreve uma cena e a cena acontece de verdade na tua frente, tu vê que tu acreditou em cada lágrima daquele ator, assim. Aí eu pensei, meu, ganhamos o filme, é isso aí. Eu tava assim, ó, tava nas nuvens, assim, e os guris chorando, meu, os guris chorando, assim, comovidíssimos. E aí a volta, meu, a gente gravou isso na ponta do cânion, a gente tinha que voltar pra nossa cabana, assim. A volta foi a coisa mais silenciosa da face da terra, assim, ó. O Samuel só falou assim, ó, eu preciso lavar esse caçador do meu corpo. E a gente seguiu caminhando em silêncio, assim, naqueles cânion, só o vento uivante, assim. E foi muito legal ter trabalhado com uma equipe reduzidíssima, tinha 8, 9 pessoas o dia, que tinha mais gente no set, tinha talvez 9 pessoas. 8 pessoas, eu acho. E era tribom, assim, tanto para ficar pelado quanto para chorar. Foi uma equipe super familiar, assim, porque assistentes de produção era minha mãe e meu pai. Aí o som foi o Chico Machado, assim, e a Cibele, namorada dele, que foi fazer assistência. Família, assim, e a Junzinha. Né? A Junzinha, que é, assim, minha irmã mais nova, assim. E fechou uma turminha só de, assim, abobadinhos do bem, assim. Deu tudo certo, assim, tudo maravilhoso. A gente dormiu todo mundo na mesma cabana. A gente ia dormir com os pés gelados e acordava com os pés gelados às 5 da manhã, assim, porque a gente tinha que acordar antes do sol para começar a fazer a maquiagem do Samuel, que era um pouco mais demorada. Samuel ficou com aquela gosma no cabelo durante uma semana, não saía. E aquele coelho que eu carrego em vários momentos é uma garrafa, um pepão de coca, que cheio de água dentro para fazer o peso, assim. Aquilo também era pesado. Ficava batendo na minha perna. E aquele coelho foi feito na hora de gravar, basicamente, né? A gente chegou lá, eu costurei o coelho e botei uma garrafa dentro, falei, tá aqui teu coelho. E tu saía com aquele coelho e o coelho ia batendo nas pernas, assim. Tá, mas assim, a gente tá divergindo, o assunto aqui é outro, gente. Perguntas, alguém quer fazer perguntas? Posso fazer uma pergunta? Eu não sou um grande conhecedor de nada na vida, mas fiquei intrigado por um recurso narrativo do filme que me salta aos olhos, assim, especialmente depois que a Thaisa menciona o uso do casaco. O uso do casaco acaba se tornando, portanto, um recurso narrativo, né? De se ver a passagem da história, assim. E daí eu me dei conta de, pera, o filme mudo, na real. Então ele deve ter muitas sacadas, tem que ter muitos ganchos, assim. Eu queria saber um pouco como é que foi escrever um filme sem falas e narrar um filme sem falas, ter que usar de artefatos e tal, enfim.
Só uma curiosidade. Só antes de responder, assim, eu achei a pergunta bem boa, até para mim que estou começando a me aventurar aí pela escrita do roteiro. Eu queria muito que vocês respondessem em detalhes como é que é escrever isso, sem muitas falas. E a coisa do casaco também tinha uma outra pergunta, né? Em relação, um símbolo que me chamou a atenção foi o sangue nas mãos, porque tem uma cena no começo que ele vai matar um mosquito e ele vê aquela ponta de sangue. É uma imagem que se repete. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. O sangue é uma questão, a gente tentou fazer um mecanismo de naturalização da morte, assim, né? Ele começa matando um mosquito. E ele vê o sangue na mão como se não fosse nada, foi um mosquito. Depois ele mata um cachorro. E aí ele lava as mãos na água e o sangue sai. E aí então ele mata um homem e esse sangue fica no rosto dele, enfim, quando ele chora na frente do pai, assim, como se fosse uma coisa, olha o que tu me fez fazer, assim, né? Tu vai naturalizando a morte no homem, vai naturalizando a violência no homem a partir de pequenas coisas, né? Como isso, né? Mas menino de verdade não chora, tu vai chorar, né? Tu vai demonstrar vulnerabilidade. A criança desde pequena, a gente discutiu isso muito com o Samuel, assim, a gente não teve o ensaio, mas a gente teve muito debate sobre histórico, assim, sobre o que ele trazia de nocivo da masculinidade na vida dele, e veio isso à tona, assim, a questão da tortura psicológica que é feita com os meninos, né? Acima do que é a consequência nos homens, é o que os meninos sofrem em termos de serem impedidos, né? De terem seu acesso às emoções feito de vergonha, né? O menino que tem vergonha de demonstrar sensibilidade, de demonstrar aptidão artística, de demonstrar sentimento, né? Qualquer menino que demonstra sentimento, ele está demonstrando que ele não é homem o suficiente, assim. Já a outra pergunta do Rust sobre escrever um filme sem falas, assim, eu acho que partindo do princípio técnico, assim, né, de que um roteiro equivale, cada página de roteiro equivale a 1 minuto de tela, a gente até se deu uma certa concessão nesse ponto, de que o nosso roteiro do Caçador ele não tinha 18 páginas, como o filme tem 18 minutos. Ele tinha cerca de 10, 11 páginas por aí. Eu olhei o roteiro hoje, por acaso, procurando os arquivos aqui, e ele tem 4 páginas. Parabéns, equipe Máquina Filmes, né? Acabando com todo o padrão. A gente não estava simplesmente escrevendo um roteiro para terceiros filmarem, era um roteiro que nós mesmos íamos filmar, então, assim, a gente se dá muita liberdade nesse que é uma... Com licença. Então, ele tinha muitos atalhos, né? Imagino, assim... O que tinha, então, em 4 páginas? Tinha uma história sendo contada, ou, tipo, muitos direcionamentos de direção, ou, tipo, de que maneira tu conseguiu montar a história antes de... É que era uma descrição bem, assim, por exemplo, a gente vai ter uma cena que é a introdução dele, então ele tá fumando na varanda. Acho que no roteiro, de fato, estava só escrito, o caçador está fumando na varanda. Entendi. E aí depois pula para a próxima, o caçador está cortando lenha. Só que a gente, entre nós dois, a gente sabia todo o subtexto que estava sendo dito ali. Então era meio que só uma... Pois eu acho que no fim a gente conversou muito, tipo, né? Como a gente não teve ensaio, o nosso processo foi de conversar sobre esses conceitos, assim. Tanto que eu acho que no set a gente nem usava o roteiro, né? A gente tinha mais uma guia de storyboard só sobre os planos que a gente queria fazer. Mas tudo que o Samuel ia fazer, eu acho que a gente só foi explicando para ele o que a gente... Pessoalmente, entre eu e o Rafael, a gente tem o hábito de abandonar o roteiro uma vez que a gente fez o storyboard. A gente passa a filmar só com o storyboard na mão e raramente a gente volta pro roteiro para conferir algo, assim. Mas por uma opção daí de direção nossa, a gente optou por, no roteiro, colocar uma coisa mais estrutural, definir, de fato, as ações no storyboard, que esse sim tem muitas páginas, não sei nem dizer quantas, assim. E para mim, quanto ator, era legal ter bem marcado, mesmo que alguns minutos antes da cena, ter bem marcado assim, tu olha para cá, aí tu pega tal coisa, aí tu olha para lá, e aí tu reage. Então, eu sabia o que eu tinha que... E dentro desses espaços, eu atuava. Então, eu sabia que eu tinha que pegar. Então...
eu tinha o meu tempo de pegar, a minha maneira de pegar. Aí eu ia olhar. Então, aí eu tentava trazer uma naturalidade para a coisa dentro daquilo que, em várias cenas, era bastante rígido. Uma questão que, para mim, parecia que o caçador dispõe de um certo livre-arbítrio e em ingressar nessa masculinidade e nesse modo de vida. Assim. Que para mim é intrínseco, ele não tem escolha, ele ingressa, naturalmente. E para mim, parece que não, porque ao mesmo tempo em que ele não está totalmente confortável em assumir aquele papel, ele também não se posiciona contra. Ele não tenta, de alguma maneira, evitar. Ele cai, assim, digamos assim, num vitimismo, digamos assim. Ah, que pena, mas eu não queria fazer isso, mas é o meu destino, é o meu papel na humanidade, então, mesmo não querendo, bom, não tenho o que fazer. Eu tô fadado a seguir, né, o exemplo do meu pai, o que meu pai queria. E eu vejo nisso, nessa falta de resistência ativa dele, uma forma de escolha também em ingressar. E eu acho que isso faz algum sentido porque a questão da masculinidade tóxica, ela sim prejudica o homem em vários sentidos, mas ela também rende privilégios e é isso que faz essa manutenção de que se continue tendo essa masculinidade tóxica. Porque o homem que compra, ele é recompensado de alguma maneira também. Então, eu via nessa escolha dele, mesmo que ele estivesse meio que de má vontade, né? Ele escolhe seguir por esse caminho. Concordo com o que vocês colocaram, né? Com o que a Sara colocou, mas eu acho que é preciso fazer alguns recortes aí e colocar algumas coisas em cima disso. Especialmente refletir questões de classe e raça, né? Cor, etnia. Eu estava pesquisando algumas coisas sobre esse assunto essa semana para o meu trabalho, tive que fazer uma live sobre Setembro Amarelo e estava estudando um pouquinho sobre saúde mental e eu acredito muito que a falta de acesso à saúde mental nas populações periféricas faz parte de um projeto genocida também. Por exemplo, eu reproduzo muitas coisas de uma masculinidade tóxica, por mais que eu tenha noção e tente me desconstruir, eu acabo, né, reproduzindo de alguma forma ou de outra. As consequências que isso traz para mim são umas. As consequências que uma pessoa de uma classe social diferente, que mora numa região diferente da cidade, que tem uma cor de pele diferente da minha, as consequências que esse guri vai ter vão ser outras. Esse guri vai morrer. Esse guri vai adoecer. Esse guri pode matar uma companheira. Né? Então, acho que sim, mas também é preciso pensar, enquanto sociedade, enquanto política pública, que o quanto nós, enquanto sociedade, enquanto os nossos governantes estão propiciando espaços de reflexão, de se encarar. Porque se encarar é muito difícil enquanto homem. Né? Eu acho que o filme traz isso muito forte. Eu acho que o hard dor no final é um pouco disso. Né? E o processo dele ver o irmão também é um pouco dele se ver. Mas justamente por a gente ter privilégios de homem e fazer parte de determinada classe e ter determinada cor de pele, a gente pode buscar formas de apoio. A arte, filmes como esse que a gente acabou de ver, outros filmes, terapia, grupos de homens, né? Mas que ferramentas pessoas da periferia têm para se reencontrar? Né? E como esse reencontro e esse se encarar gera repercussão entre os seus amigos, seus familiares. Então, é uma coisa bem difícil. Nesse assunto do Setembro Amarelo, tu vai ver os índices de suicídio entre homens são muito maiores do que entre mulheres, porque o homem tem mais dificuldade de buscar um tratamento, uma ajuda, e os motivos também geralmente são muito diferentes. Né? O homem geralmente se suicida por perda de emprego,
separação, coisas que abalam muito esse eu dele enquanto homem. E as mulheres já têm uns esquemas um tanto mais variados, assim. Achei muito relevante, assim, a tua colocação sobre a branquitude dessa reflexão, assim, né, que a gente coloca no Caçador, né? Porque ele é, assim, fruto de estereótipo europeu. A gente está falando de contos de fada, e os contos de fada são brancos, né? Eles são brancos, são histórias sobre, enfim, reinos brancos, né? E aí também vem a nossa limitação, assim, enquanto se viaja, a gente talvez, sem querer, na nossa branquitude, acaba anulando espaços que não precisariam ser nossos e que não teria por que a gente tentar levar esse discurso, que sim, é um discurso branco. Mas isso que a Sara trouxe, né, de como isso reforça privilégios, eu concordo plenamente, assim, eu acho que sim. E eu acho que entra um pouco na questão que a gente falou antes do martírio. Eu me martirizo não mostrando meus sentimentos. Eu posso chorar quando eu chegar na minha casa, no meu quarto escuro, entendeu? Mas lá fora eu não choro. Eu aguento firme. Por quê? Porque isso me dá privilégios. Me dá oportunidade de emprego, me dá acesso a várias coisas. E aí, na minha casa, eu choro, na minha terapia eu choro. Não posso mostrar sentimentos porque eu vou ser julgado. Mas é uma negociação. Entendo. É só para não parecer assim que de fato eu estou dizendo que é uma história alienígena a uma pessoa que, por exemplo, não tem a mesma cor de pele, não é isso? Mas eu entendo que uma pessoa que vai ver o filme e esteja de um outro ponto de vista, que não seja o gaúcho branco, vai colocar no filme, vai entender no filme uma série de questões que talvez para a gente que está inserido no contexto não seja tão claro, né? A gente só consegue ver o que está, né, diante da gente, assim. Esse questionamento é um questionamento que segue a gente para sempre, assim, né? Acho que não tem como não pensar o cinema para além dos nossos contatos, né? Como fazer o público ser o público que o filme tem que ter. Isso é uma questão que nunca morre, né? Cada filme novo que a gente faz vai passar por essa questão, assim, o que esse filme comunica individualmente para cada grupo social, né? Mas eu também acho muito interessante conceitualizar esse personagem, essa história, como um homem branco, porque também é um privilégio tu imaginar que o homem branco é o neutro, e que a história de negro é a história do outro, que a história da mulher é a história do outro. Às vezes, tu marcar, né, que também é a história de um homem branco. Existe essa categoria não é o neutro, não é o normal, não é tipo os outros filmes são filmes sobre gênero, sobre etnia. Um filme de um homem branco também tem uma marcação, né, de um gênero. É um nicho também, né? Mas parece que é um filme que versa sobre todos os homens, porque ele é como ele se vê, né? A gente vê assim, o homem padrão, ele é assim. Mas esse homem não é o natural, não é o modelo, né? E os outros é que são divergentes. Eu acho que o filme traz isso e acho que é legal conceituar isso. A gente debater o que está errado já é por si só protestar contra o que está errado, né? Exatamente. Mas então, já são 10 horas. Eu quero agradecer muito a presença de todos, agradecer a presença da Sara. Muito obrigada pelo convite. Agradecer a presença do Gabriel. Obrigada, Gabriel. Eu que agradeço muito o convite de vocês mais uma vez. Acho que o debate foi muito legal, assim, acho que a gente pôde falar sobre a realização do filme, os perrengues que vocês passaram, o banho na lagoa gelada lá, a bundinha, né?
e também aprofundar o debate conceitual social. Eu acho que foi bem completo. Queria agradecer muito mais uma vez o convite. Muito obrigado. Valeu, Sara. Prazer conhecê-los. E, Rafael, tu não falou nada, né? Parece que está congelado, assim, nesse... Eu quero agradecer muito. Não, é só porque eu... Posso falar, Samuel? Tu vai me deixar no meu lugar de fala Claro, agora? querida. Não falou até agora, não vai falar mais. Vai falar até o diretor. Não, na verdade, eu queria dizer que eu concordo com todos vocês e, na verdade, eu sou homem e branco, fiz um filme sobre mim mesmo, então não é colocando no lugar. Muito obrigado a presença de todos. Rafael, muito obrigado. Gabriel, Thaisa, Sara, todos que participaram, todos que ainda estão aí, todos que já foram, todos os familiares e os amigos. Queria também aproveitar e agradecer assim vocês pelos esses insights. Hoje ouvi muitas coisas novas sobre o filme e eu acho que, tipo, como vocês falaram, assim, a gente fez um filme sobre aquilo que a gente conhecia, assim, o meu pai era assim, o pai do Samuel era assim, o pai da Thais assim, tipo, fala muito sobre a nossa realidade e aí ver vocês dando essas opiniões meio que abre umas novas brechas assim dentro da minha cabeça, pensando, pode crer, essas coisas que a gente fez tem alguns significados que nem eu sabia, sabe? É bem interessante de ouvir. É a melhor coisa da arte. E parabenizar vocês também, agradecer o convite. Eu quero parabenizar vocês, o Samuel, a Thaís, o Rafael, pelo filme. Eu acho que vocês contaram uma narrativa que eu, pelo menos, me identifiquei muito, assim, né? Os símbolos que vocês escolheram, trabalharam, a fotografia, assim, me impactou muito. A cena da Lagoa do Sangue foi muito impactante, então, parabéns para vocês. Eu sei não, mas imagino, pelo que eu leio e pesquiso, que fazer cinema aqui não é fácil. Eu admiro muito vocês por terem produzido e deixado pra gente ver. Obrigado. Que massa, meu. Obrigado. E massa saber também que tu tem interesse, né, no cinema, em organizar o cinema. Assim, não sei se a gente é um bom parâmetro para roteiro, mas assim, a gente também quiser trocar uma ideia depois mais sobre isso, estamos disponíveis, tá? Eu quero dizer, então, também agradecer e dizer para seguir a @MaquinaFilmes, que é a produtora no qual produziu este filme, fez este filme acontecer, a produtora dos diretores. E quero, então, também agradecer à Prefeitura e dizer que esse projeto foi selecionado nos editais de auxílio à cultura da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E quero agradecer a presença de todos os felinos que estiveram aqui. Inclusive o cão Zé Pelim. Menção A gente honrosa. nem falou, né? Olha, o Zeppelin foi um excelente ator. Esse animal não foi maltratado de forma nenhuma, tá? Ele é ator mesmo. Assim, ó, quer dizer, da família aí, o Moser Borges, que até esteve presente até determinado momento, mas, enfim, assim, pessoas maravilhosas e que, enfim, sabem tratar cachorros como ninguém e criar cachorros como ninguém. O Zeppelin detonou no set. Aliás, ele é muito profissional, ele fazia tudo que a gente mandava. Né? Exato. Exato. Então é isso, muito obrigado a todos. Vida longa ao cinema, às discussões e à evolução do ser humano de maneira pacífica e consciente. Aê! Valeu, muito obrigado. Valeu! Tchau. Galera. Tchau, boa noite. Boa noite. Beijo, boa noite.